Quanto vale uma SAF do Flamengo? Bom, me peguei pensando sobre isso porque muito tem se falado sobre SAF do Flamengo, que 20% vale 1 bilhão, coisa nesse sentido. E eu fui buscar alguns dados para que eu pudesse ter mais noção de uma maneira racional e mais um pouco precisa do quanto valeria uma SAF do Flamengo. E eu fui pegar os seguintes exemplos, os últimos clubes europeus grandes que se transformaram em SAF, como por exemplo o Liverpool, entre outros, né? E existe uma seguinte lógica na avaliação, na valorização de uma SAF desses clubes, né? Também o Bayern de Munique, eu fui pegar como exemplo, e a lógica que existe para valorizar a SAF de um clube, para chegar a um valor da SAF de um clube, é pegar justamente o seu faturamento, a sua receita, e ali multiplicar por 2,5, que é mais ou menos quando o investidor ele pretende o valor investido, 2,5, seja 2 anos e meio daquele valor anual que ele fatura, é mais ou menos isso que o investidor leva em consideração para ele calcular uma taxa de retorno. Então, vamos dizer que o Flamengo fature 1 bilhão, né? Se eu for pegar pelos exemplos na Europa, né? O Flamengo multiplicaria isso por 2,5, o investidor, a empresa que quisesse comprar o Flamengo, que estivesse disponível interesse em comprar o Flamengo, pegaria esse valor e multiplicaria por 2,5, a SAF do Flamengo valia 2,5 milhões, né? É mais ou menos isso que acontece na Europa, ou aconteceu nos últimos anos em casos como Liverpool e Bayern de Munique. O Flamengo hoje está faturando em torno de 1,5 bilhão, então nós estamos falando que a SAF do Flamengo valeria aí, por esse raciocínio, em termos de 3,7, 3,8 bilhões, né? E é mais ou menos isso que a diretoria também está considerando quando ela fala que a SAF do Flamengo pode valer de 3,5 bilhões a 5 bilhões. Se a gente pegar esse raciocínio aí, a SAF do Flamengo estaria valendo aí 3 bilhões e 750 milhões, vamos dizer assim. Agora, o ponto que me chama a atenção, se essa é a lógica de mercado, ou seja, a valorização da tua empresa está diretamente relacionado o faturamento que ela tem anual, isso faz todo sentido. Qual é o intuito, qual é a lógica de se considerar vender parte da SAF do Flamengo, quando o Flamengo, ele notadamente, ele está num viés de crescimento de faturamento. O Flamengo, a cada ano, ele aumenta 10% em média, de 10 a 15% em média o seu faturamento. É só você pegar o faturamento do Flamengo desde lá 2016, mais ou menos, até agora, 2024, mesmo com os anos de pandemia, você vai ver que o Flamengo ele tem um aumento na sua receita ano após ano. Claro que tem oscilação entre esses anos, principalmente, como eu disse, nos anos de pandemia, mas na média vai dar de 10%, 12%, 13% de crescimento. Vai ter ano que vai crescer 20%, 25%, tem ano que cresce menos, né? E o ano da pandemia decresceu, mas enfim, na média o Flamengo vem crescendo 13%. Se o Flamengo vem crescendo 13%, isso quer dizer, e se a SAF ela é valorizada pelo faturamento de um clube, de uma empresa, isso quer dizer que cada ano que passa, o Flamengo vem valorizando mais, mais e mais e mais. Então, se a gente está considerando vender a SAF do Flamengo hoje, ela vai valer X. Se está considerando vender 20% da SAF do Flamengo hoje, vai valer X. Ano que vem, vai valer X,5. Diogo, mas em algum momento, qual é o ponto? O ponto é que o Flamengo está longe, esses números de 13, 14, 15% de aumento de faturamento ano após ano, estou mostrando que o Flamengo está longe de atingir o seu ápice de faturamento. O Flamengo ainda tem muita coisa para explorar, muito potencial de receita para executar, para transformar realmente o potencial em algo executável. Significa dizer que o Flamengo pode, em 2 anos, estar faturando 2 bilhões já. O Flamengo ainda tem muito a crescer, está muito longe do teto. E o ideal, quando você encontra um parceiro para se juntar a você numa empresa, quando você chegou no seu teto, e esse parceiro, ele não vai só comer teu lucro, mas ele vai fazer com que você aumente ainda mais esse seu teto, que você expanda ainda mais esse teto. E, ou seja, você chegou no seu limite, você precisa de um parceiro
para aumentar esse limite, para te agregar mais coisas. E aí você cria um outro limite. Esse cara entra para compartilhar o lucro, é verdade, mas ele entra também para agregar valor e para aumentar teu faturamento. Só que o Flamengo está longe, muito longe de atingir seu teto. Os números estão mostrando isso. Ano após ano, crescimento de 13%, 14%, 15%. Vamos colocar ali em média 15% ano após ano. O Flamengo tem um crescimento exponencial, diferente de Palmeiras, que cresce 2% ao ano, ou de Corinthians, que cresce 5% ao ano. O Flamengo cresce aproximadamente 15%, ou seja, ainda tem muito a crescer. Então, eu me pergunto e faço a reflexão, qual é o intuito de se transformar o Flamengo numa SAF agora, onde o Flamengo está claramente no viés exponencial de crescimento de receitas? O Flamengo daqui a 3, 4 anos vai ter um valor muito, mas muito maior do que vale hoje. E isso são os números que estão dizendo. Então, essa questão da SAF, ela é muito crítica a gente fazer essa análise desse ponto de vista da valorização do Flamengo, da valorização do evaluation, como falam, de uma SAF Flamengo, para usar um termo aí usado pelos investidores, evaluation, que é a valorização das ações de uma empresa, né? O evaluation. Então, o Flamengo, o seu evaluation está muito longe de atingir o teto. E você sabe disso, vender ali quando você está valendo muito mais, ao invés de vender em baixa. Vender em baixa só vale para quem está comprando. Então, não sei, eu faço uma reflexão de qual a ideia da diretoria nesse momento abrir essa discussão por SAF. Será que, de repente, isso é um projeto para se perpetuar no poder? Porque a eleição está vindo aí, né? E o presidente do Flamengo ele não pode mais se candidatar. Será que, de repente, isso é uma maneira que encontra de ser o CEO de uma SAF, de continuar no poder? Não sei. Estou refletindo e também estou debatendo a respeito. Mas uma coisa eu sei, não faz sentido abrir essa discussão de SAF no Flamengo agora. Bom, não esqueça de se inscrever no canal Flamengo do Norte, é muito importante que se inscreva, deixe aqui o seu like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo, distribua para mais pessoas, comente aqui se você concorda ou não com o conteúdo, o que, que você achou do conteúdo, interaja. Claro, compartilhe esse vídeo e até a próxima.